Outras considerações sobre o Divino Espírito Santo. Parte 10. O Espírito Santo. Condições para recebê-lo. Esta prometida bênção, o Espírito Santo em nossa vida, recebida pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo. Ele está pronto a suprir toda a alma segundo sua capacidade para receber. Desejado de todas as nações, 502. Condições para o recebimento do Espírito Santo. O Espírito trabalha no coração da pessoa de acordo com o seu desejo e consentimento, implantando nela uma nova natureza. Parábolas de Jesus, 411. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como nunca fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O grande conflito, 503. Primeira condição: sentir a necessidade do Espírito e orar por ele. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é este o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Pelo batismo do Espírito deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, 212. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não for cooperadora de Deus. Review and Herald, 21 de julho de 1896. Segunda condição: experimentar primeiro a chuva temporã. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Testemunhos para Ministros, 507. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Parábolas de Jesus, 419 e 420.
Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar pronto para o orvalho celeste, pronto para os chuveiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Evangelismos 701 e 702. Terceira condição: estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é quem deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Desejado de todas as nações, 202. Quarta condição: eliminar as dissensões. Antes do dia do Pentecostes, os discípulos se reuniram e tiraram dentre eles toda a desinteligência. Estavam possuídos de um mesmo sentimento. Desejado de todas as nações, 615. Tirem os cristãos do meio deles as dissensões e entreguem a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé, e ela há de vir. Desejado de todas as nações, 616. Quinta condição: despojar-se do próprio eu. Deus anseia derramar sobre nós o seu Santo Espírito em fartas medidas e quer que aplainemos o caminho mediante a renúncia. Quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos para ver as pedras de tropeço que nossa dessemelhança com Cristo tem posto no caminho dos outros. Testemunhos Seletos, volume 2, 382. Ver também Tiago 5, verso 16. Todavia, ninguém pode esvaziar-se a si mesmo do eu, somente podemos consentir em que Cristo execute esta obra. Parábolas de Jesus 159 e 160. Não é só no princípio da vida cristã que esta entrega do próprio eu deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo dado em direção ao céu. Parábolas de Jesus 159 e 160. Não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Serviço Cristão 254. Mansues ave Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que lhe as portas espera velando, vela por ti. Cansada, vem já. Manso e suave Jesus está chamando. Chama, pecador, vem. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti
Shalom.